bem. Eu quero agradecer inicialmente o convite formulado pelo Núcleo Memória, pela Comissão da Verdade da Assembleia Legislativa de São Paulo, pela PUC, pelo Memorial da Resistência, as entidades que são copromotoras desse evento, mas não sem antes deixar de fazer uma referência muito especial ao deputado Adriano Diogo, porque eu, particularmente, já estava em dívida pessoal com ele para que viesse até aqui e para que nós pudéssemos formalmente oficializar essa nossa parceria, e os trabalhos até então não haviam me dado condições objetivas para aqui estar. Cumprimento a cada um e cada uma, especialmente aqueles que aqui estão, ex-presos, ex-perseguidos políticos, a quem nós devemos as nossas liberdades de hoje e a quem eu quero fazer remissão como linha transversal de toda a proposta que eu farei aqui na minha explanação, de reflexão sobre o momento que nós estamos vivendo no Brasil nesse instante. E eu acho que é preciso que nós consigamos identificar qual é o desafio que está posto nesse momento e como é que nós podemos, cada um individualmente, nas suas ações políticas, profissionais, sociais, culturais, econômicas, contribuir para o novo momento histórico que nós vivemos. Eu chamo esse momento de a terceira fase da luta pela anistia no Brasil. E acho que é um novo momento histórico que se inaugura já há algum tempo, mas que, do ponto de vista jurídico, pode ser demarcado pela aprovação e sanção das duas leis, que é a Lei de Acesso à Informação e a lei que cria a Comissão Nacional da Verdade. Isso porque essas duas leis atingem o âmago de uma cultura instalada há muito tempo em nossa nação e que, talvez, se nós soubermos nos apropriar dessas conquistas, nós estejamos diante de uma virada, de uma alteração, de um paradigma cultural. Isto porque a Comissão da Verdade, a lei que instituiu a Comissão da Verdade, positivou no âmbito da legislação nacional o direito à verdade para os brasileiros. Isso era um direito que não era positivado, embora para nós já era um direito reconhecido em razão dos tratados e convenções internacionais que o Brasil aderiu ao longo do tempo. Mas na nossa ordem jurídica internacional ele não estava positivado, e agora esse direito está positivado na aprovação da lei que instituiu a Comissão da Verdade. E a Lei de Acesso à Informação, por sua vez, é uma lei que eu considero o principal passo, o principal direito que a cidadania brasileira adquiriu pós-Constituição de 88, que traz um conjunto de direitos civis, e essa lei ela é um passo novo, um direito novo, que empodera a sociedade civil. Antes de qualquer coisa, empodera o cidadão, para que ele possa, na sua organização, no seu planejamento, né, de vida, dos seus projetos de vida, se amparar na capacidade de acessar informações que são produzidas dentro do Estado e que muitas vezes não são socializadas, não são compartilhadas e, aliás, ao longo da nossa história, foram privatizadas, né, nas mãos de poucos que, de forma muito pouco republicana, utilizaram dessas informações para privilégios pessoais. Essas duas leis rompem com uma cultura do esquecimento. Essas leis rompem com a cultura do sigilo. E nós não estamos falando de algo simples. Nós estamos falando de uma tradição da nossa sociedade, uma tradição que, inclusive,
é utilizada para caracterizar a nossa nacionalidade, a nacionalidade brasileira. Muitos dos antropólogos festejados na nossa literatura e no nosso pensamento acadêmico caracterizam o povo brasileiro como um povo cordial, como um povo que pelo jeitinho resolve as suas mazelas, como um povo que historicamente nunca foi capaz de enfrentar diretamente as violências que essa sociedade e esse Estado produziu em um determinado momento da sua história. Com a escravidão, com a dizimação dos povos indígenas, com um papel pouco louvável que o Brasil cumpriu durante a Guerra do Paraguai, nós nunca sistematizamos, é a primeira vez na história do Brasil que é criado um órgão de Estado para sistematizar um conjunto de violações produzidas durante a nossa história, um período da nossa história. Isso é muito, porque ela rompe com essa lógica do esquecimento, ela rompe com essa cultura de não enfrentamento. E mais, ela disputa diretamente a caracterização da condição nacional do povo brasileiro, que ao longo do tempo foi caracterizado, portanto, como os brasileiros cordiais, mas que agora, diante do desvelamento dessa violência, diante da sistematização dessa violência, será capaz de identificar que, por dentro dessa violência, parte da nossa sociedade soube se posicionar na resistência contra a opressão. E boa e significativa parte da nossa sociedade tem profundo apreço pela defesa das liberdades públicas, mesmo diante dos momentos mais difíceis. Portanto, eu acho que essas duas leis, elas projetam para o futuro a possibilidade de os futuros antropólogos, os novos talentos, poderem registrar que a característica do povo brasileiro não é só de ser homens cordiais, uma população do jeitinho, mas de uma sociedade que sabe se organizar e sabe resistir contra a opressão. Nós estamos discutindo, portanto, nós estamos diante, portanto, de uma disputa das características da nossa condição nacional. E isso é muito relevante, para além, evidentemente, de reconstruirmos novas bases para as nossas relações sociais. Porque diante das omissões do Estado, diante da violência praticada na sociedade, diante da violência praticada dentro das searas econômicas, diante da exclusão, diante da injustiça, a nossa tendência é a de não desvelar, é a de não enfrentar, é a de, inclusive, fazer a remissão, a necessidade de se olhar para frente e não se olhar para trás, como se olhar para trás fosse um retrocesso. Há muito pouco tempo atrás, há menos de 4 anos atrás, quem diria que hoje nós teríamos no Brasil uma Comissão da Verdade instalada? E essa conquista, Martinelli, essa conquista, Kátia, nos trabalhos do Memorial da Resistência, essa conquista, Maurício, no Núcleo da Memória, junto com Ivan, Elza e Clara, essa conquista, Rose, cadê a Rose? Eu já não sei mais onde está. Essa conquista, Jair, lá no Rio Grande do Sul, essa conquista, deputado Adriano Diogo, essa conquista é uma conquista nossa. E ela não se deu por acaso. Ela não se deu por acaso. Quando nós, há 4 ou 5 anos atrás, debatíamos na sociedade a necessidade de repensarmos as premissas autoritárias da validade e da vigência da lei de anistia como uma lei da impunidade, não como uma lei de liberdade. Quando nós, há 5 ou 4 anos atrás, começamos a instituir as primeiras iniciativas de políticas de memória, quando nós, há pouco tempo atrás, começamos a publicizar
a violência que estava sendo administrada de forma burocrática pelas comissões de reparação e tornando-as públicas, em audiências públicas, nas caravanas da anistia, a resposta que nós tínhamos por parte da sociedade, dos que não compreendiam esse processo histórico, era de que nós não deveríamos olhar para o passado. Hoje esse salto já foi dado. Hoje ninguém é capaz, nem os setores mais conservadores da sociedade brasileira é capaz de argumentar que é retrocesso, isso é olhar para trás, que não se deve olhar para trás, porque o que nós enfrentávamos naquela ocasião era, nós não podemos olhar para trás. O que nós fizemos, evidentemente, foi desbloquear uma agenda que era proibida. O que nós estávamos fazendo, em última análise, era afirmar as nossas liberdades e dar um passo à frente na democratização das nossas relações. E eu considero que nós vivemos a terceira fase da luta pela anistia, porque eu tenho discutido e procurado debater com as pessoas e tem isso escrito também, de que a transição brasileira ela é diferente da transição dos outros países. E nós temos que nos dar conta das características da nossa transição para poder identificar as potencialidades dela, nas nossas capacidades objetivas de superar obstáculos que ainda estão presentes na agenda da transição independente. E para mim, o processo de reparação é o eixo estruturante da justiça de transição no Brasil. Por meio do processo de reparação, nas iniciativas que foram criadas ainda dentro do governo Fernando Henrique, que nós conseguimos engendrar cada um dos outros mecanismos da justiça de transição. O direito à memória, né? As primeiras iniciativas governamentais de memória foram forjadas dentro das comissões de reparação, sejam pelas assembleias estaduais, do ponto de vista governamental, não estou falando da atuação da sociedade civil, evidentemente, né? Do ponto de vista governamental. As ações civis que o Ministério Público começa a interpor para disputar no campo jurídico um reconhecimento efetivo do direito à resistência, uma cultura jurídica de recusa à internalização dentro da nossa ordem jurídica dos preceitos, convenções e tratados internacionais em matéria de direitos humanos, ou de uma concepção do direito internacional como direito nacional, como um direito só, uma ordem jurídica só, e a complementariedade que o Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos tem com o Sistema Nacional de Proteção dos Direitos Humanos. Essas ações civis públicas do Ministério Público Federal são interpostas a partir dos reconhecimentos forjados na Comissão de Mortos Desaparecidos e na Comissão de Anistia. Tiraram ali as provas para ingressar com as primeiras ações. Do mesmo modo, a Comissão da Verdade foi sendo gestada, quando ninguém nem sabia o que era uma Comissão da Verdade. Debatia com a comissão, era necessário fazer uma Comissão da Verdade no país, o pessoal falava, mas o que é isso? O que vocês estão falando, Comissão da Verdade? Né? A Comissão da Verdade também se engendra nesse processo. Mas eu acho que tinha uma questão que remete o ambiente da transição lá em 79, que aqueles que formularam a estratégia de saída para o regime autoritário e pactuaram a transição para frente, não contavam. Aquela percepção de que o processo brasileiro se caracterizaria pelo eixo da reparação, mas como uma forma ou uma tentativa de impor um cala-boca às vítimas, ou impor um esquecimento às vítimas, evidentemente que não se comprovou. Porque as comissões de reparação ao longo do tempo foram dando amplo processo de visibilidade às vítimas e, consequentemente, das graves violações praticadas dentro do Estado. E esse processo cumulativo foi demonstrando e desconstruindo a tese ou a falácia da ditabranda no Brasil. Como se a violência de uma ditadura fosse medida pela pilha de corpos que ela é capaz de produzir, e não pela cultura autoritária que ela projeta para o futuro. E me parece que, nesse sentido, a ditadura brasileira foi muito violenta ao impor uma cultura do medo, de não enfrentamento desse assunto,
e de nós termos tardiamente, mais de 30 anos finalizados o processo de redemocratização, só agora termos tido a capacidade de implantar uma comissão da verdade. A cultura autoritária está mais assentada na nossa sociedade nesse sentido. E essa é a capacidade de uma agenda da transição, do controle da transição, está presente nos dias de hoje. Reverberar nos dias de hoje. E a necessidade de ruptura com essa transição controlada é uma tarefa da sociedade do presente. Porque senão nós estamos permanentemente amarrados no pacto ilegítimo firmado por atores que não tinham nenhuma legitimidade para falar em nome da sociedade brasileira, porque atentaram contra a Constituição Democrática, atentaram contra a ordem jurídica democrática instalada em 1946, e mais atentaram contra os direitos humanos dos seus próprios concidadãos. Mas compreender o processo da justiça de transição brasileira a partir do eixo estruturante da reparação, ele pressupõe a compreensão de 3 elementos que eu acho fundamentais aqui para nós. A primeira, a de que os mecanismos de justiça de transição, eles são necessariamente complementares. Eu vou chamar aqui, então, do elemento da complementariedade dos mecanismos da justiça de transição. O que eu quero dizer com isso? Que verdade, justiça, reparação, memória, não são elementos estanques. São elementos que se entrecruzam. Que quando eu estou produzindo reparação, eu estou necessariamente produzindo verdade histórica. Quando a Comissão de Mortes e Desaparecidos, a partir de 95, quando a Comissão de Anistia, a partir de 2002, reconhece formalmente a responsabilidade do Estado em torno de uma violência que esse Estado produziu, essa responsabilidade ela é assumida a partir do reconhecimento da versão das vítimas, que muitas vezes contrariava as versões e os registros oficiais instalados no arquivo produzido pela repressão. Arquivo esse que sempre tem que ser mirado sob uma perspectiva crítica, pois eles eram produzidos com o propósito de justificar a violência, de construir a mentira legitimadora daquilo que a ditadura fez ao criminalizar as condutas da sociedade civil no seu legítimo direito de resistência. Quando as comissões de reparação realizavam esse trabalho, elas estavam produzindo verdade histórica. Então a verdade já vem sendo produzida desde a Comissão de Mortos e Desaparecidos, desde a Comissão de Anistia. A Comissão da Verdade agora é só mais uma etapa, com competências para cumprir novas competências que já não estavam previstas nas outras comissões. Mas a verdade histórica já vem sendo registrada. O livro Direito à Verdade e à Memória já desconstitui muitas das versões oficialescas da ditadura militar. A cada vez que a Comissão de Anistia reconhece a condição de anistiado político por um cidadão, a partir do seu relato de tortura, a partir do seu relato de perseguição arbitrária, de prisão arbitrária, de compellimento ao exílio, de compellimento à vida clandestina, de ter sido enquadrado em processos administrativos e judiciais sem o devido processo legal, de ter tido a sua vida monitorada ilegalmente por parte da ditadura militar, e o declara anistiado político, esse ato ele tem um duplo efeito. O primeiro, de reconstituir, de produzir verdade histórica, a partir do relato das vítimas, a partir do testemunho das vítimas, a partir de novas documentações que foram trazidas. E, em segundo lugar, a dimensão de promover reconhecimento do direito de resistência dessas pessoas. Então, veja que o trabalho de reparação tem efeitos de produção de verdade. Por sua vez, o trabalho de reparação remeteu aos documentos probatórios para que algumas ações civis pudessem ser interpostas. Se as comissões de reparação promoveram verdade, é preciso saber que a Comissão da Verdade produzirá reparação. Porque quando a Comissão da Verdade permitir que uma determinada vítima possa vir diante de um processo público, registrar o seu testemunho,
ter a sua versão da história considerada por parte do nosso Estado, ali estará se produzindo reparação subjetiva, atividade de reconhecimento às pessoas. Então nós temos que ter clareza de que os mecanismos de justiça de transição, eles são necessariamente complementares. Quando as comissões de reparação passaram a reconhecer a responsabilidade do Estado pelos atos de exceção, não era possível reparar aquilo que não se conhecia. Como que o Estado pode, né, admitir a responsabilidade sobre um ato e, às vezes, até promover reparação econômica se você não conhece o fato? Então, o trabalho de reparação produzia memória. Então, quero registrar essa característica dos mecanismos de justiça de transição, e me parece que eles são muito importantes para que nós não tenhamos uma visão escalonada, né, em torno da aplicação dos mecanismos da justiça de transição e cometer equívocos, tal qual alguns cometem, de achar que a Comissão da Verdade agora é o último passo, é o último capítulo dessa história, é o último capítulo, ou ela vem para botar uma pedra em cima dessa história. Muito pelo contrário, a Comissão da Verdade, por sua vez, poderá gerar novos efeitos no campo da reparação, novas memórias e, quem sabe, potencializar o ambiente de justiça. E é por isso que aí eu me remeto à segunda característica dos mecanismos de justiça de transição, que não é mais a característica da complementariedade dos mecanismos, mas a característica da circularidade desses mecanismos. Porque é certo que quando a Comissão da Verdade alcançar níveis, e eu tenho dito que a Comissão da Verdade é menos para construir uma verdade absoluta e muito mais para ajudar a diminuir o espectro de mentiras construído ao longo do tempo. E quando ela ajudar a diminuir esse espectro de mentiras, ela poderá dar condições para muitos dos que tiveram seu processo à Comissão de Anistia indeferido por falta de elementos probatórios. E do mesmo modo, ninguém poderá obstaculizar ou impedir que o Ministério Público, no exercício das suas funções, tenha acesso a essa documentação para ingressar com ações, se assim o desejar, se assim compreender como está fazendo atualmente. E aí que a lei de acesso à informação ela é importante. Ela ajuda nessa compreensão mais global, porque a lei de acesso à informação prevê que nenhum documento onde haja registros de violação de direitos humanos pode estar submetido a qualquer sigilo. Isso vale, inclusive, para a Comissão da Verdade. Então, tudo que ela produzir terá que necessariamente ser público e disponibilizado para toda a sociedade. Por força, não da lei da Comissão da Verdade, mas da lei de acesso à informação. Isso está claro. E as duas leis foram sancionadas na mesma data. Nem me venham dizer que há uma incompatibilidade entre as mesmas. E último, a terceira característica, o terceiro elemento, é o elemento da dimensão da contextualidade. Então, não estou falando mais da complementariedade, nem da circularidade, estou fazendo referência à contextualidade dos mecanismos de justiça de transição. Ou seja, eles devem ser aplicados segundo as características de cada país. A Argentina começou seu processo de justiça de transição com comissões da verdade, com a CONADEP, né, que teve só 9 meses de funcionamento. A Comissão da Verdade da Argentina. E funcionou, e deu conta, e fez o seu trabalho. O Chile já começa a sua agenda da transição a partir do elemento da memória. Da memória que eles vão para o trabalho de justiça, e da justiça que eles vão parar na reparação. O Brasil, a gente começa com a reparação, da reparação vai para a memória, da memória vai para a verdade, da verdade. Então, nós temos aí a dimensão da contextualidade dos mecanismos da justiça de transição. E aí, meus caros, ao discutir a contextualidade, nós precisamos reconhecer uma característica da nossa transição. Qual é? A de nós termos vivido no Brasil, sim, uma transição pactuada, uma transição controlada, uma transição que alguns autores vão chamar de transição por transformação, distinta da realidade argentina, onde a transição se deu por ruptura, onde as forças militares saíram desmoralizadas diante de uma situação de crise econômica e depois do episódio da Guerra das Malvinas. E aí houve uma ruptura e no Brasil não houve esse processo de ruptura. Então a nossa característica é a da dita transição lenta, gradual e segura, que está posta até hoje, a meu juízo.
E o marco jurídico fundante dessa transição lenta, gradual e segura, dessa transição controlada, é a Lei de Anistia de 1979. É por isso que toda e qualquer vez que nós quisermos discutir justiça de transição no Brasil, comissão da verdade, comissão de reparação, políticas de memória, será inafastável discutir a dimensão da anistia, porque ela está presente em cada um desses mecanismos. Vejam bem, a comissão de anistia, a comissão de reparação, ela nada mais é do que a regulamentação do artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da nossa Constituição, que é um artigo que diz: é concedida anistia aos que foram atingidos por atos de exceção, aos que foram atingidos por atos de exceção no Brasil. É o que está escrito lá no artigo 8º do ADCT. Ou seja, a comissão de reparação no Brasil, inclusive, chama comissão de anistia, porque o conceito de anistia ali foi compreendido como anistia como reparação. A própria comissão da verdade agora, ao ser instituída, ela é instituída, vem os seus dispositivos iniciais, e o fundamento constitucional dela, para criar a lei da comissão da verdade, também é o artigo 8º do ADCT, ou seja, o artigo da anistia. As possibilidades ou não, ou seja, a reparação depende do conceito de anistia, a verdade depende do conceito de anistia, e as potenciais, eventuais, desejadas possibilidades de justiça dependerão também de uma disputa em torno do conceito de anistia, remetendo à interpretação da Lei de Anistia de 79. Ou seja, a anistia, o conceito de anistia, do conceito de anistia emana toda a concepção da justiça de transição no Brasil. Então nós temos que discutir o conceito de anistia. E a tese que eu quero trazer, ou uma ideia, ou no passado nós chamaríamos isso de palavra de ordem, né? É a de que nós vivemos uma nova fase da luta pela anistia, uma terceira fase. Eu acho que a gente só pode sustentar novos momentos históricos quando a gente tiver a conformação de três condições. Uma que remete a uma dimensão eminentemente política, de uma sociedade num determinado tempo estar diante de uma nova tarefa histórica para ela, de um novo desafio histórico para ela. Mas não basta desafios históricos para sociedades, né? É preciso verificar a existência de atores sociais dispostos a encamparem a tarefa histórica e levarem adiante como uma condição de princípio, como uma questão de princípio. E é evidente que ter a capacidade de identificar quais são os momentos, os desafios históricos de uma geração num determinado momento, de ter capacidade de mobilização na sociedade civil em torno desse desafio histórico, isso tudo se move, né, como energia utópica, se existir um conceito, uma ideia, né, que esteja permeando a ação política, uma concepção teórica, que possa, como um dia a concepção, o socialismo moveu as massas, moveu tanta gente, acho que a ideia, o pensamento, ele é um elemento estruturante de momentos históricos.